Como vocês sabem, como eu tenho compartilhado, como a gente tem conversado em praticamente todos os cultos, eu tenho plantado, né? Plantado, e esse é um pouco o resumo do meu tempo de pandemia. Eu tenho plantado e cuidado de planta, de terra, algo novo na minha vida, de modo geral. E ano passado, eu retirei, eu não lembro em que mês foi isso, eu retirei sementes de uma fruta, de um maracujá, lavei, deixei secar, e quando elas já estavam bem secas, eu plantei. Tinha mais ou menos umas 20 sementes que eu plantei em recipientes pequenos. Dessas 20 sementes, umas 6 ou 7 estavam bem saudáveis, que eu transpus para recipientes maiores. E dessas, sobraram 2 que eu, então, plantei na terra, em 2 lugares estratégicos diferentes, em que havia espaço para o maracujá crescer. Uma dessas, a mais bela, a mais bonita, a mais vigorosa, a pimenta mordeu e depois ainda ela brotou de novo, a pimenta foi lá e arrancou fora. E resumindo, sobrou uma dessas plantas, que eu vou compartilhar agora com vocês a foto de como é que ela tá, já que faz tempo que vocês não veem, não estão aqui, porque quem chega aqui consegue ver ela com muita clareza. O Nascimento viu. Vocês estão vendo ela? Ela vai da garagem, né? Essa parte aqui, essa parte inicial é a garagem, e até lá, até a porta do meu escritório. Ela tá. Só não cresceu mais porque eu interrompi, senão ela já estaria lá no portão, lá no... É a segunda vez que eu faço isso, né? Gente, eu arrastei sem querer a foto lá e saí sem querer. Mas deu para ver a planta, né? O tamanho dela. É lá do portão até aqui a porta do escritório. E só parou porque eu parei de colocar, abrir espaço, né? Tô podando a planta. Eu não só quero me gabar dos meus dotes de plantadora de pé de maracujá, mas eu quero compartilhar com vocês agora o texto bíblico que está previsto para a leitura de hoje, que é um texto bem conhecido. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 34. Para eu não ficar falando demais, eu peço que alguém faça a leitura para a gente. Marcos 4, 26 a 34. Alguém quer ler para a gente? Eu posso ler? Pode. A parábola da semente. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com o que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem semear à sua sombra. E com muitas outras parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Essa, mesmo para quem nunca plantou nada na vida, essa parábola de Jesus, ela é autoexplicativa, né? Jesus está falando sobre o seu reino, e ao falar sobre parábolas, ele usava
imagens do cotidiano das pessoas. Então, ele estava falando para pessoas que tinham lida da terra, para pessoas que plantavam grãos e se alimentavam desses grãos, usavam esses grãos para nutrir os seus corpos, suas famílias. O reino de Deus, diz Jesus, é como essa tarefa de plantar e colher, tá? Só que ele usa um elemento adicional, que o reino de Deus é como um milagre da planta, que cresce quando ninguém está vendo. A planta cresce à noite, ou mesmo durante o dia, mas quando ninguém está vendo. A Larissa disse, parece que faz 10 anos que eu não estive aí. E quando a Larissa esteve aqui, provavelmente esse pé de maracujá não estava aí, né? E de repente ele está aí, grandão. Por um lado, essa imagem me conforta, essa imagem de crescer quando ninguém está vendo. Por outro lado, me deixa um pouco inquieta. E vou explicar usando justamente o meu pé de maracujá. Eu fiz muito para esse pé de maracujá ficar do jeito que ele já está. Eu investi tempo, afeto e cuidado nele. Justamente para que esse maracujazeiro ficasse tão bonito assim, eu aprendi sobre fertilização do solo, sobre polinização da flor. Eu poderia pensar, poxa, eu fiz tanto, né, para que ele ficasse assim tão grande, então a responsável pelo crescimento desse maracujazeiro sou eu, não sou? Todos os dias eu vou lá, eu retiro as lagartas que teimam em nascer, a ser colocadas pelas borboletas ali. Até isso eu descobri, gente. Eu pensei, como é que aparece? Onde é que aparece lagarta? Eu não sabia, eu sou muito ignorante em ciências. Descobri aí. As borboletas vão lá e insistem em colocar seus ovinhos nessa planta, nessa folha que deve ser muito macia e gostosa. E ali, vou lá todos os dias, tiro as lagartas, eu podo, eu coloco fertilizantes, né? Observo se choveu ou se precisa regar. Mas a planta, diz Jesus, a planta cresce sem mim. A planta cresce enquanto eu não estou vendo. E Jesus chama esse processo de milagre. Confesso para vocês que daquelas 20 sementes que eu plantei, não vê-las todas crescendo naquele momento foi um pouco frustrante. Não ver que todas se desenvolveram, porque investi tempo, investi energia, investi cuidado no plantio e no cuidado de cada uma delas, mas sobraram só 2, e agora de 20, sobrou só uma, né? Só uma planta. Isso talvez porque eu não tinha total controle daquilo que eu estava fazendo. Eu fiz o melhor possível. Eu fiz né? Dentro daquilo que eu podia, daquilo que eu conseguia, daquilo que eu sabia, eu fiz o melhor possível. Mas eu não era o responsável por aquilo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento das sementes. E eu fiquei pensando sobre todas as coisas sobre as quais eu gosto de ter controle. E eu gosto de ter controle sobre as coisas, né? Sobre minha vida, sobre o meu tempo, sobre tudo aquilo que eu faço. E até sobre, né, as pessoas próximas de mim, eu sempre quero saber o que as meninas estão fazendo, como é que estão, até quando elas estão com o pai, eu estou pensando, né, será que já comeram? Né? Isso que eu confio totalmente no cuidado que ele tem para com elas. E perder o controle das coisas pode desestabilizar a gente. Desde o ano passado para cá, a gente perdeu o controle de muita coisa, não foi? E eu queria ouvir vocês um pouquinho. Se alguém aí sente um pouco como eu, e depois eu apago essa parte, tá, gente, da gravação. Se você, em algum momento, você sentiu, desde o ano passado para cá, que perdeu o controle, e isso foi um pouco difícil, se alguém se sentir confortável para compartilhar. Eu gostaria de falar um pouco. Pode falar. Eu acho que foi geral, como a senhora falou, que todos perderam um pouco do controle. Só que para mim foi um pouquinho mais intensivo, eu acho.
a gente sempre acha que é mais intensivo. Mas, assim, eu tô me reconstruindo aos poucos, porque eu já tinha um histórico, assim, de ansiedade. E eu tenho outras coisas assim, e com esse passar em casa e me conhecer, me aprender a lidar com os meus problemas e entender que a gente está numa situação como essa foi bem complicado para mim. Então eu tive muitas crises de ansiedade, muitas outras crises, e eu estou descobrindo agora com a pintura, com o desenho também, e com mesmo as plantas, porque aqui tá cheio de, todo dia, se mamãe pudesse, ela trazia uma plantinha nova. E eu tô tentando aprender a cuidar de uma planta. Eu reconheço que eu não tenho tanta disciplina para cuidar de uma plantinha, mas eu tô tentando e eu percebi que isso tem me ajudado bastante a lidar com esse momento que eu tô passando. Como eu tô tentando aprender novas línguas, é o alemão que eu tô tentando todo dia ficar melhor. E é isso. Eu, Franciela, vou continuar o da Nathaniele. Eu, ao longo dessa pandemia, achava assim, eu já sou de maior, já tenho mais de 50 anos, eu já vivi a metade aí de um século, já peguei muitas porradas da vida, já sofri, já perdi pai, já perdi mãe, já perdi muitas coisas, mas eu sempre estou dando a volta por cima, eu sempre estou acreditando que vai melhorar, que pode melhorar. Só que a pandemia, ela me encurralou, ela me colocou assim dentro de uma jaula, de um espaço escuro, cheio de incertezas, de perdas, que me afetou muito, muito mesmo assim o meu psicológico. Eu achava essa questão de vida e morte, essa valorização, essa banalização da vida, da morte em si. Eu achava, morreu. A gente falava que morreu, era uma coisa. Hoje morreram tantas pessoas, eu, particularmente, eu estou quase assim, sem estrutura de ouvir falar. A minha, não é que eu fiquei mais sensível, não. Foram tantas pessoas, e para esse vírus e para esse momento, ele morreu porque teve um acidente, porque ele estava doente, por isso, por aquilo. E a gente está vendo que as pessoas estão partindo, pessoas por um vírus. E isso realmente me abalou, tem me abalado. Eu estou tentando trabalhar. Eu digo assim, gente, eu não aguento, não suporto mais ouvir, porque eu fico muito emocionada, muito presa, fazendo mil perguntas. E a planta, ela tem me dado essa segurança, eu cultivando, eu olho cada uma, eu vejo o momento que elas estão, se elas morrem, se elas estão para morrer, tudo que tu falou para poder elas chegar, elas estão em minhas mãos. Então, o que eu posso fazer para que as minhas plantas elas cresçam belas, para que elas dêem um bom fruto? E é vida, a vida, a planta também é uma vida. E era isso. Jorge? Queria compartilhar, assim, porque essa coisa do controle sempre foi muito, muito importante para mim, na verdade. Quando eu vou tentar ser breve, mas quando eu era criança, meu irmão faleceu de uma maneira muito, muito repentina, assim. Meus pais tinham comprado um bar na praia e a minha irmã foi atropelada no dia da inauguração do bar. E foi uma coisa muito, assim, muito aleatória, né? A gente não espera e enfim, e aí isso meio que desenvolveu em mim uma certa. E depois disso, meus pais se divorciaram e tudo. E isso meio que desenvolveu em mim uma certa. Uma coisa assim, tipo, eu esperava sempre o pior. Sempre estava muito preparado para que alguma coisa ruim fosse acontecer. Tipo, tanto que eu tenho uma cabeça muito analítica para situações de crise, assim.
já aconteceu, por exemplo, de tiro, já fui perseguido no trânsito por gente com arma, e assim, eu sempre tenho uma cabeça muito centrada no momento de aflição. Isso me cobra depois, mas assim, eu tenho muito foco na hora. Acho que em decorrência desse pensamento de que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo. E na minha cabeça, isso me ajudaria a lidar com um momento de crise quando ele chegasse. E aí, no ano passado, isso depois de 10 anos que meu irmão tinha falecido, no ano passado meu pai faleceu também. E não foi de Covid, foi antes, o Covid estava na China ainda na época, foi no começo do ano, ainda estavam se perguntando o que era, assim. E aí meu pai faleceu de um assalto, provavelmente. E numa segunda-feira de trabalho normal, estava me preparando para ir para o trabalho, e mandei mensagem para ele, e ele, assim, faleceu naquele dia, sabe? E aquilo ali me disse, foi horrível, obviamente, mas me disse que não tem como, assim, a gente se preparar para as coisas, sabe? Essa sensação falsa de controle. E aí eu repensei muita coisa na minha vida, porque até o curso de faculdade que eu tinha escolhido, e eu sou muito grata a isso, mas até o curso de faculdade que eu tinha escolhido por ser a opção segura, que não me traria crises, sabe? Não me traria problemas, não me traria o peso de uma frustração, entende? E aí isso me tirou assim no chão, e aí depois veio a pandemia, e aí a vida mudou, e eu sou uma pessoa muito de abraço, de amigo, de gente. E hoje, assim, a forma de viver é diferente, sabe? E isso, para mim, tem sido um motivo de trabalho muito grande em terapia, e de algumas reflexões muito fortes sobre o que é essa questão do controle. E, graças a Deus, já estive em muitos momentos na presença de Deus, assim, e também muitos momentos em que eu me afastei disso, mas no ano passado eu tive contato com a comunidade daqui de São Luís, e isso tem sido um renovo para mim, sabe? Porque a gente não tem como se sentir seguro senão com as mãos de Deus nos ajudando. E fazendo esse trabalho de quando a gente não está vendo, esse trabalho de crescer as plantas de noite, sabe, essa coisa. É ele que fica fazendo enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente não está olhando. E aí, desculpa a demora, pessoal, eu sou muito prolixo. Você resumiu o restante da pregação. Eu ia dizer isso, o trabalho da gente a abrir mão do controle, muitas vezes obrigados, e obrigados normalmente é assim, a gente não quer abrir mão. A gente perde o controle, e é difícil, é muito difícil, é dolorido, tá? E eu não digo que é da vontade de Deus, mas as coisas acontecem e nos desestruturam, né? Por outro lado, saber que nós não temos o controle também pode ser libertador, nos libertar para viver uma vida mais leve, de ir em busca dos sonhos, das alegrias, e se alegrar com as coisas imprevisíveis que acontecem na vida da gente e que nos abrem para novas possibilidades de colorir, né? Estou pensando na Taniele, de colorir desenhos diferentes, né? De colorir a vida, com tons que a gente ou não tinha coragem antes, né? Ou que a gente nem sabia que era possível, porque a gente estava preso nessa vida controlada, regulada, e segura, como o Jorge falou, dentro dos nossos murinhos que a gente constrói, né? Me abrir para a possibilidade de soltar o controle me abre também para que a graça de Deus cresça em mim. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a graça de Deus se fortalece na nossa fraqueza. Quando a gente solta o controle, se abre, ali a graça de Deus se assenta de forma mais forte.
O reino de Deus, do qual Jesus fala no texto e em tantos outros textos, ele fala sempre sobre o reino de Deus através de parábolas, justamente para que a gente entenda pelo nosso lúdico, pelo nosso coração, não tanto aqui, ó, que aqui a mente controla, né? O nosso coração é mais aberto para os coloridos. O reino de Deus é uma realidade de promessa, e ao mesmo tempo é uma promessa de uma vida sem morte, sem dor, sem julgamento, sem prazos, sem planejamento, né? Aqui nessa vida a gente precisa de um planner, e que bom quando a gente tem um bem bonito como o novo do Jorge, mas a nossa vida também tem que ter espaço para imprevisibilidade. O reino de Deus é a promessa de uma vida sem prazos. O mais maravilhoso talvez disso, é que ele pode ser, como o Jorge falou, comparado com esse crescimento da planta. Nós não temos controle, não depende de nós. Cresce quando a gente não está lendo. E Jesus chama de milagre. É Deus quem age, é Deus quem opera, e é a sua graça que garante para nós que essa promessa de Deus se concretize. O reino de Deus, então, não depende de nós. Nós não temos controle sobre isso. E saber disso é libertador, porque nos permite viver com alegria e gratidão. Ainda assim, a gente estranha não poder fazer nada, né? Porque a gente está acostumado a sempre receber coisas por algo que a gente faz. A gente trabalha, ganha dinheiro. Se o Nascimento não cortar cabelo, não vai ter dinheiro, não vai conseguir pagar a conta de luz, né? Se o Jorge não estudar, ele não vai ter boas notas. A gente está acostumado a fazer. Se a Ana Rosa talvez não levar um pão para a vizinha, talvez ela não vai ganhar um obrigado, um agradecimento, um sorriso, ou até uma gentileza de volta. Né? A gente está acostumado e acostumada a fazer coisas e receber gratificação por isso. A graça de graça, ela pode ser até desconfortável para nós. Ainda assim, a graça de Deus funciona numa frequência diferente da nossa. A graça é de graça. Permite esses coloridos que a Ana Rosa está mostrando aí pra gente. E o reino de Deus, o reino de Deus é de graça. Ok, as plantas crescem sozinhas, né? Totalmente quando a gente não tá vendo. Agora, se eu não observasse se tem água suficiente, se eu não fosse lá de vez em quando, colocasse um adubo, né? Se eu não observasse, se eu não podasse, se eu não tirasse as lagartas, talvez o maracujá não tivesse, o maracujazeiro, eu tive que pesquisar no Google hoje de manhã como é que chama, o maracujazeiro, não tivesse tão bonito quanto eu mostrei para vocês. Claro que, se ele não tivesse aqui no quintal, preso ao redor de concreto, se ele tivesse lá no sítio da Ana Rosa, lá no Maracujá, ou lá no Maracujá, no meu sítio de sonhos, tivesse lá livre, no mato, com animais passando, com clima, né, com clima em ordem, ele não precisaria do cuidado humano. E a gente pode pensar que o nosso mundo em que a gente vive é como esse maracujazeiro. O nosso mundo tem pecado. Se o nosso mundo não tivesse pecado, a gente não precisaria cuidar do reino de Deus, né? E aí vem o segundo aspecto. O reino de Deus é promessa sim, mas ele já é uma realidade entre nós. Quando Deus decide se fazer gente, se encarnar, aceitar a cruz, quando Deus decide ressuscitar o Cristo, ele estabelece uma parte do reino de Deus já aqui entre nós. Os sinais do reino de Deus já estão presentes no nosso meio. E daí eu vou explicar usando o pé de maracujá, de novo, o maracujazeiro. Eu vou falar bastante para não esquecer. E aí, por que plantar maracujazeiro? Por que não plantar, sei lá, qualquer outra coisa? Por que maracujá? As meninas, a Lúcia e a Elis, amam comer maracujá. E sim, se espantem, elas comem de colher mesmo, puro. Parta a fruta e elas comem ele purinho, assim. Eu só fico olhando, tentando evitar a cara, né? Do azedo, que dói até aqui, assim. Elas comem de colher. O Cristo adora a geleia de maracujá. Eu plantei o maracujazeiro
para ver os sorrisos nos rostos das pessoas que eu amo. Eu plantei porque eu queria ver a satisfação das minhas meninas, do meu marido, se alimentando de algo que a gente produziu aqui no quintal, né? Os sinais do reino de Deus aqui na Terra são uma realidade quando nós, por amor, desejamos ver o sorriso no rosto de alguém, né? Não por querer algo em troca, não por sentimento de obrigação. Eu sei que as minhas meninas e o meu marido não vão deixar de me amar se não tiver maracujá no quintal. Não vai fazer diferença para o amor que existe entre nós, mas vai fazer diferença para mim ver aquele sorriso, né? Eu quero que elas e eles sintam o meu amor de forma bem concreta, né? Nós somos as mãos de Deus aqui no nosso mundo. Fazemos isso colocando os nossos dons a serviço. Cada uma e cada um de nós sabemos como fazer isso. O que é que a gente faz que dá mais alegria para a gente, que parte do nosso coração e que traz sorrisos nos rostos de outras pessoas. Quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos e permitimos que Deus use nossas mãos, nossos abraços, nossas ações, o nosso dinheiro. Nós estamos cuidando do solo, nós estamos adubando, estamos podando quando necessário. Agora, quem dá o crescimento, não podemos jamais esquecer disso, quem dá o crescimento é Deus. E é através das nossas mãos que Deus dá o cuidado. Deus dá o crescimento, através das nossas mãos, Deus dá o cuidado. Os frutos são resultado doce, né? O resultado doce desse trabalho a partir do amor. E falando nisso, se eu fosse vocês, eu ia estar curiosíssima para saber se os frutos desse maracujazeiro são doces ou são azedos, né? Ou se deu fruto. Eu vou dizer, não deu. Floriu, floriu. E aquela imagem do convite para o culto de hoje, vocês viram uma flor? É a flor aqui, do maracujazeiro. É daqui, não é outra não, é minha. Do maracujazeiro que cresceu aqui no quintal. Deu? Não sei, perdi a conta de quantas flores deu. Só que algo que eu descobri nesse processo é que o maracujazeiro, ele não se poliniza sozinho. Uma planta sozinha não dá fruto. Precisa de outra. Talvez vocês já saibam disso, mas eu não sabia. Uma planta, uma flor de maracujá só pode ser polinizada por outra flor de outro pé. E eu achei isso muito pertinente no final de semana do Dia dos Namorados. A gente, e ainda sobre o pé de maracujá, né? Quanto maior a diversidade, quanto maior for o número de flores, melhor será a qualidade do fruto. E também é assim conosco, nós só podemos algumas coisas, né? Nós só temos algumas habilidades, alguns dons. Agora, quando a gente deixa a nossa vaidade de lado, o nosso orgulho de lado, a nossa ação somada a outras pessoas tem uma ação amplificada. E nós podemos, sim, transformar realidades, né? Com o nosso cuidado. Ali Deus faz com que o crescimento seja ainda muito maior. Eu desejo que vocês tenham alegria no servir, gratidão no partilhar e bom ânimo para procurar parcerias nos gestos de cuidado e de amor. E aí eu convido para que a gente perca o controle em conjunto. Bora? De um jeito diferente do que a pandemia nos obrigou. Vamos perder o controle em conjunto?